Muito bem. Boa noite a todos. Já estamos gravando. Estamos no nosso encontro do dia 24 de abril de 2024. É o terceiro encontro síncrono da componente de atividade experimental problematizada, integrante da ênfase anos finais, como componente obrigatória do curso de especialização em ciências e tecnologias. Então, gente, muito bom recebê-las aqui na nossa noite de trabalho. E antes de eu passar efetivamente a palavra para vocês, tendo em vista a nossa programação, vamos retomar algumas questões aqui e dar um fechamento para uma discussão que nós iniciamos no encontro passado, que é absolutamente imprescindível aos nossos compromissos a nível de formação de professores, tanto inicial como continuado, que são reflexões voltadas às imprescindibilidades, vamos colocar assim, as necessidades de cada vez mais e com mais qualidade trabalharmos os contextos da aprendizagem. Então, para isso, estamos desenvolvendo discussões voltadas para a teoria da aprendizagem significativa. Vamos aqui, então, iniciar um compartilhamento. Aqui, nesse primeiro momento, deixa eu buscar uma aba. Ok. Estou fazendo os ajustes aqui, de modo que eu consigo vê-los enquanto eu projeto. Faço a projeção aqui. Está na tela de vocês, um conjunto de slides, tudo certo? Sim. Beleza. Me acompanha, então, aqui a Janiele, a Raquel, o Wesley e o Yuri neste momento. Muito bem, gente. Nessa perspectiva, tá, nós iniciamos uma discussão no encontro passado, onde o encontro passado foi um encontro onde a pauta central foi a aprendizagem. A perspectiva da aprendizagem, a partir da qual eu busquei uma teoria que subjaz a aprendizagem, que nós falamos de teoria da aprendizagem significativa. E avançamos com relação a algumas discussões, mas com um foco bastante centrado à aprendizagem, que é algo que deveria ser mais e melhor trabalhado, desenvolvido, discutido nos ambientes de formação de professores. Mas conforme eu mencionei no encontro passado, há uma vertente há bastante tempo onde as discussões centram-se nas perspectivas do ensino e muitas vezes deixam de enxergar a aprendizagem, considerando a aprendizagem como uma relação de causa e efeito do processo de ensino, ou considerando a aprendizagem como uma consequência inevitável do processo de ensino. E as coisas não são bem assim. Existe uma linha teórica bastante profunda, materiais de suporte muito bem construídos, pesquisas muito profundas com relação a isso, abordando que a aprendizagem é um fenômeno de natureza psicológica, é um fenômeno de natureza individual do sujeito que aprende. A partir desse fenômeno, eu, como professor, eu posso fomentar, qualificar, potencializar, favorecer, mas não garantir. E certamente, um entendimento sobre o processo da aprendizagem me leva, como professor, a desenvolver abordagens potencialmente mais ricas com relação ao desenvolvimento desejável, que é a aprendizagem de um sujeito. Eu costumo diferenciar uma aula de uma palestra, uma aula de um seminário. Qual que é a diferença central? Quando você está desenvolvendo um seminário, por exemplo, você muito pouco tem preocupações de aprendizagem. Você tem um tema para tratar, você faz uma abordagem sobre aquele tema, normalmente esse tema é abordado em um determinado conjunto de tempo, que não é longo, 1 hora, 2 horas, e você desenvolveu uma abordagem sobre aquele tema. Essa é uma perspectiva de um seminário. Agora, quando eu estou com um compromisso de aula, eu tenho que desenvolver atividades que favoreçam a aprendizagem do sujeito. Por mais que esse sujeito, majoritariamente, ouça o professor falar, mas ainda assim, eu, desenvolvendo uma aula com compromissos de aprendizagem, eu tenho que criar espaços, condições, momentos, para que o aluno reflita, processe informações, discuta com o professor, discuta com seus colegas, eventualmente numa sala de aula desenvolva um determinado registro daquelas informações, ou seja, eu preciso criar espaços
para favorecer que o sujeito, no processar essas informações, desenvolva uma aprendizagem sobre aquele assunto. Então, seminário, eu não tenho compromissos de aprendizagem, aula, eu tenho sérios compromissos de aprendizagem. Tendo sérios compromissos de aprendizagem, eu preciso abrir espaços para oferecer protagonismo aos sujeitos que estão ali na condição de alunos. O perigo é quando nós convertemos as nossas aulas em seminários, e muitas vezes sem nos darmos conta disso. Ou seja, como aula, eu estou tecendo um argumento onde eu monopolizo, onde eu concentro as ações, onde eu preencho todo aquele espaço-tempo com uma relação verticalizada, onde o professor faz uma abordagem e o aluno recebe essa abordagem. Pois bem, então essa é uma situação bastante corriqueira de sala de aula que nos leva a refletir. Como, objetivamente, qualificar o meu processo de ensino? Certamente, dominando as metodologias utilizadas, dominando objetos de conhecimento, mas compreendendo com maior profundidade possível as perspectivas sobre a aprendizagem, porque esse é o meu propósito fim da ação docente. Esse é o meu propósito terminal da ação docente. Eu estou ensinando, mas a minha intencionalidade terminal é oferecer ao sujeito condições de aprender a partir daquilo que eu estou discutindo. Então, esse é o ponto central de discussão. E eu não me canso a colocar que um ensino qualificado, um ensino via metodologias eficientes e eficazes no alcance dessa terminalidade, ele precisa ser desenvolvido à luz de uma teoria de aprendizagem que dê suporte a esse processo de ensino. Então, muito diferente é você, por exemplo, planejar um processo de ensino organizando aleatoriamente metodologias. No primeiro momento, o meu plano de ensino contempla isso, logo depois da minha sequência didática eu vou fazer aquilo, e eu organizo de modo aleatório. Ou seja, eu estou com um compromisso muito maior com o processo de ensino do que na aprendizagem. Agora, de posse de um entendimento sobre a aprendizagem, eu organizo o meu plano de ensino oferecendo uma coerência para aquelas discussões. Então, no primeiro momento, eu estou planejando fazer uma discussão introdutória com os meus alunos, tendo em vista a teoria da aprendizagem ativa, que implica que se aprende não a partir do nada, mas se aprende a partir daquilo que eu já conheço, se aprende a partir de um conhecimento prévio. Desse modo, eu organizo o meu primeiro momento da minha sequência didática a partir da perspectiva teórica, onde eu vou desenvolver aquela abordagem tendo em vista uma intencionalidade de identificar e de levar os próprios sujeitos a identificarem o que eles conhecem previamente sobre o assunto. Perfeito. Logo depois, vamos fazer uma discussão dialogada com relação a um determinado objeto de conhecimento. Logo depois, eu pretendo que os alunos problematizem, que os alunos sistematizem, que os alunos manipulem essas informações. Por quê? Porque abordagens metodológicas plurais, abordagens metodológicas diversificadas, à luz de uma teoria de aprendizagem, levam os sujeitos a ampliar as suas potencialidades de aprendizagem. Então, essas interfaces, essas discussões intercaladas entre teorias de educação e teorias de aprendizagem são fundamentais, e volto a colocar esse ponto aqui como destaque, são fundamentais à terminalidade do processo de ensino, que é a perspectiva da aprendizagem. Então, essa é uma leitura muito pouco difundida nos ambientes de formação de professores, mas absolutamente importante para a qualidade de um processo de ensino que visa o alcance da aprendizagem. Muito bem, deixa eu abrir a fila aqui. Mauro levantou a mão. Seja bem-vindo, Mauro. Fica à vontade. Boa noite, professor. Eu estou na rua, estou acompanhando aqui, caminhando. Eu vou tentar interagir aqui. Boa noite, colega. Bom trabalho. Boa noite, boa noite. Fique à vontade, fiquem todos à vontade para que nós façamos uma discussão aqui com muito mais características de aula do que de seminário, certo? Bom, então, de posse dessa caracterização de importância, vamos tomar assim,
como professores comprometidos do seu alcance social, ou seja, professores comprometidos com o processo da aprendizagem, eu estou trazendo uma teoria de aprendizagem cognitivista chamada teoria da aprendizagem significativa, que vai fazer uma série de abordagens muito próximas ao universo de sala de aula, buscando evidenciar algumas características que leve o processo de ensino a aproximar-se do nosso entendimento sobre a aprendizagem significativa. Então, desse slide aqui que eu estou mostrando, a gente pode perceber a teoria como uma gama de complexidade, como uma teia, como uma costura teórica, que organiza vários princípios, os quais são organizados por vários conceitos. E quando nós fazemos essa articulação teórico-metodológica, nós chegamos, então, em uma perspectiva de teoria. Diante desse cenário, no encontro passado, eu iniciei, junto a vocês, uma identificação de 4 princípios, ou de 4 ideias, ou de 4 argumentos, ou de 4 proposições, a partir dessa vasta abertura, dessa vasta amplitude, que é a teoria da aprendizagem significativa. Desses princípios, alguns eu aprofundei no encontro passado, como, por exemplo, o primeiro, que são princípios que eu quero que fiquem, que eu quero que marquem vocês daqui para frente, nas perspectivas que vocês vierem a fazer, onde vocês tiverem compromissos de aula, compromissos de um ensino que vise a aprendizagem. O primeiro desses princípios é a própria caracterização da aprendizagem, ou a própria caracterização da aprendizagem de cunho significativo, onde essa aprendizagem significativa transcende a conceituação. Essa aprendizagem confere papéis distintos a professor e aluno. E essa interação, essa aquisição de significado entre um papel e outro, que me leva ao entendimento da aprendizagem, da consolidação da aprendizagem. Nesse princípio, nós temos a perspectiva do professor como um sujeito que, a partir de um objeto de conhecimento, desenvolve a ele um significado lógico. Eu estou diante de um assunto, de um tema, ou de um conteúdo na sua particularidade, e eu pretendo, como professor, desenvolver um significado lógico para esse objeto de conhecimento. Desse significado lógico, poderá haver o que nós chamamos de transformação, ou de aquisição de significado, quando o sujeito desse significado lógico transformar em um significado psicológico. Ou seja, o sujeito que aprende, o aluno que aprende, para demandar essa aprendizagem, para caracterizar essa aprendizagem, ele precisa desenvolver cognitivamente uma transformação da logicidade, da coerência, da organização conceitual apresentada pelo professor em uma visão própria, em uma visão particular, em um conhecimento seu, em um modo de entendimento que lhe é particular. Esse é um ponto muito interessante que nos leva também a uma perspectiva de avaliação. Quando eu estou abordando um conceito, utilizando abordagens teóricas, exemplificações, algumas associações com outros conceitos, e o meu aluno, no caracterizar esse conceito, ele repete os meus termos, as minhas relações conceituais, as minhas exemplificações, muito pouco ele me dá indícios de aprendizagem. Ou seja, ele não desenvolveu, possivelmente, essa aquisição de significado. Porque o significado que ele leva, que ele externaliza, ainda é o significado do professor, o significado atribuído pelo professor. Então, essa é uma evidência muito clara de uma aprendizagem que está muito mais voltada para os aspectos mecanicistas do que significativos. De uma aprendizagem que está, digamos, num domínio de uma retenção momentânea do que um processamento mais aprofundado. Ao passo que, quando o sujeito é capaz de reconstruir o meu argumento, o sujeito é capaz de criar outros exemplos, o sujeito é capaz de desenvolver outras proposições, ou seja, o sujeito desenvolve um significado particular para aquele assunto. Às vezes é muito carente de fundamentação, às vezes muito aquém ainda do desejável, em termos científicos, por exemplo. Mas esse é um caminho de uma aprendizagem significativa. O sujeito se desafia a desenvolver um entendimento pessoal, particular, psicológico sobre aquele assunto. Então, essa é a leitura que nós chamamos de atribuição psicológica de um objeto de conhecimento.
O que me cabe como professor no processo de ensino? A atribuição de um significado lógico. O que cabe ao aluno no papel de aprendiz, no papel de um sujeito que aprende? Desenvolver um significado psicológico sobre aquele objeto, ou seja, um significado seu, uma percepção própria, um conhecimento idiosincrático. Diante disso, nós temos o segundo princípio da teoria da aprendizagem significativa, que está bastante atrelado ao primeiro, que é a diferença, a distinção entre a aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa. A aprendizagem mecânica, onde ocorre uma associação entre uma nova informação e a estrutura cognitiva do aluno, ou seja, o aluno está diante de uma nova informação, mas essa nova informação apenas é associada a esse conhecimento anterior do aluno. Essa associação, normalmente, ela não caracteriza, não acarreta uma profundidade de rearranjos cognitivos. E, normalmente, ela é esquecida. Agora, quando a nova informação interage, ou seja, quando há uma interação entre a nova informação e a estrutura cognitiva, então, houve uma perturbação. Aquela nova informação deixa de ser uma nova informação, porque ela integra um conjunto mais amplo, um conjunto de maior sofisticação. E aquele conhecimento prévio, aquele conhecimento anterior, aquela estrutura cognitiva, ela torna-se uma estrutura cognitiva diferenciada, se torna um conhecimento diferenciado daquele anterior. Entretanto, esse slide se presta basicamente não apenas para diferenciar teoria repetindo, o slide se presta não apenas para diferenciar a aprendizagem mecânica da significativa, mas para apresentá-las como um contínuo e não como uma dicotomia. A aprendizagem não necessariamente vai ser mecânica ou vai ser significativa. A aprendizagem pode iniciar por um processo mais mecanizado e à medida que eu continuar trabalhando, à medida que eu der profundidade para aquele assunto, que eu leve os sujeitos a processar aquelas informações, nós podemos inclinar esse vetor para o lado da aprendizagem significativa, que é absolutamente necessário para que um conhecimento seja consolidado, um conhecimento seja duradouro. Eu costumo exemplificar esse processo muito no ensino da matemática, ou no ensino da física, por exemplo. Normalmente, você vai abordar um determinado cálculo algébrico, uma determinada abordagem matemática, muito presa ali a uma sequência algorítmica, e normalmente isso não vai acontecer num primeiro momento de modo significativo. Num primeiro momento, o sujeito precisa entender um conjunto de etapas, precisa encontrar uma regularidade, precisa perceber que determinados procedimentos algébricos são proibitivos. Isso, muitas vezes, é mais mecânico do que significativo. Resolve-se uma equação de segundo grau, por exemplo, num primeiro momento, em alguns momentos iniciais, de modo muito mais mecânico do que significativo. Mas à medida que eu for problematizando, à medida que eu der sequência para essa atividade, à medida que eu diversificar abordagens metodológicas, à medida que eu fizer retomadas estratégicas, que eu leve os sujeitos a outros pontos de vista sobre aquele exercício, as coisas podem entrar numa esfera de maior significado, numa esfera de maior compreensão de natureza daquele processo do que havia lá no começo. Certo? Então, são possibilidades de uso de princípios mecanizados, mas com uma intencionalidade de aprendizagem significativa. Inclusive, o próprio autor da teoria, David Altshuler, apresenta que alguns conteúdos eles se prestam muito mais, num primeiro momento, para uma aprendizagem mecânica. Mas é na sequência daquele assunto que eu irei capacitar os sujeitos a permanecer naquela aprendizagem mecânica ou evoluir a nível de significado psicológico para uma aprendizagem de cunho significativo. Mas a gente não pode, não deve, vamos colocar assim, descartar a aprendizagem mecânica como sendo absolutamente desnecessária. Não, ela é importante desde que nós tenhamos um entendimento que ela não pode ser entendida como terminal. Tudo aquilo que parar na aprendizagem mecânica, em um determinado tempo, será esquecido. Tudo aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida de modo mecanizado, o desuso nos levará ao esquecimento. Como terceiro princípio, nós temos um slide muito importante, que também abordamos no encontro passado,
que trata das condições à aprendizagem significativa. E vejam bem o termo condições. A teoria apresenta o termo condições sob algo que não é negociável, sob imperativos. Então, condições não são possibilidades, não são perspectivas, não, são imposições. Então, a teoria é muito clara no apresentar 3 condições como imprescindíveis a uma aprendizagem significativa. Não é uma, não é 2, são 3. À medida que uma dessas condições não seja satisfeita, não esteja satisfeita, a aprendizagem não ocorrerá de modo significativo. A primeira condição é precisamente o conhecimento prévio do aluno, que a teoria aborda como estrutura cognitiva específica. Então, esse conhecimento prévio do aluno, esse saber anterior do aluno é fundamental para a aprendizagem, visto que a aprendizagem está marcada nas relações que o aluno faz com algo que ele já conheça. Então, se não existe algo que ele já conheça, se não há uma abordagem, se não há um conhecimento prévio, um saber anterior, não há pontos de ancoragem, não há estabelecimento de novas interações, sendo essa a justificativa da primeira condição. Então, eu, como professor, preciso estar muito seguro do que os alunos conhecem sobre um assunto, quais são as capacidades do sujeito de processar um determinado conjunto de habilidades. E isso, muitas vezes, gente, é garantido mesmo que numa discussão introdutória. Ou seja, vamos pegar um exemplo concreto aqui. Eu, como professor de Química, vou trabalhar termoquímica com os meus alunos. Então, o que eu faço como professor? Eu desenvolvo uma abordagem instrucional sobre termoquímica, onde eu entro na sala de aula já apresentando conteúdos e processando informações. Não. De acordo com a teoria da aprendizagem significativa, eu preciso abrir um espaço anterior para que os próprios alunos comecem a identificar esse seu saber anterior. Então, termoquímica, vamos falar sobre processos exotérmicos, talvez os alunos não conheçam, sobre calor, sobre temperatura, sobre energia. Então, vamos fazer uma discussão em sala de aula que, de algum modo, leve os sujeitos a essas construções, a essas retomadas conceituais, que eles conectem novos elementos com aqueles que eles já conhecem. Então, isso poderia ser muito bom, um exercício muito bom, muito eficiente, para levar os próprios sujeitos a reconhecer esse seu conhecimento prévio, reconhecer essa sua estrutura cognitiva específica. Certo? Então, essa é a primeira condição. Volto a insistir. Não aprendemos a partir do nada. Se eu abrir um livro aqui sobre economia de mercado, um livro sobre marketing digital, eu, professor André Luiz, muito pouco tenho como condições de aprender significativamente a maioria daqueles conceitos e princípios que eu leio no livro. Por quê? Porque o meu conhecimento prévio sobre o tema é muito limitado. Então, como professores, nós precisamos entender essa perspectiva e desenvolver estratégias que levem os sujeitos a perceber o que eles já conhecem sobre o assunto. E me leve, como professor, a, em alguns momentos, perceber que o aluno não tem um conhecimento básico suficientemente para entender as minhas propostas de trabalho seguintes. Então, nós iremos trabalhar algumas questões mais básicas, algumas questões mais elementares, se eu quero que questões mais aprofundadas ganhem em entendimento. Basta um conhecimento prévio? O aluno aprenderá conhecendo previamente sobre o assunto tratado? Não. Nós precisamos da segunda condição, que é um material potencialmente significativo. E no material potencialmente significativo, aí nós temos o domínio do professor. Aí nós temos o alcance pleno do professor. Visto que o material potencialmente significativo representa no significado lógico desenvolvido pelo professor. Então, a organização da minha abordagem didática, o encadeamento metodológico que eu faça, o planejamento instrucional, o plano de ensino, com um objetivo muito claro, muito definido, ou seja, o modo pelo qual eu organizo a minha sequência didática, a minha abordagem instrucional, ela está absolutamente nas mãos do professor, e ela garante um segundo princípio, uma segunda condição de aprendizagem significativa. Podemos exemplificar também. Podemos buscar um assunto do dia a dia, por exemplo, como acidez e basicidade. Bom, acidez e basicidade, vamos pensar esse assunto a ser discutido numa graduação, ou esse assunto a ser discutido lá no terceiro ano do ensino médio,
ou um segundo, enfim. Acidez e basicidade é um assunto que normalmente satisfaz a primeira condição, porque conceitos de acidez, conceitos de pH do solo, água potável, ou seja, tem uma vasta gama de pontos de articulação com conhecimentos anteriores. Entretanto, na minha abordagem, no meu planejamento sobre acidez e basicidade, eu posso tornar a abordagem confusa. Eu posso fazer muitas idas e vindas. Eu posso, por exemplo, prejudicar um entendimento coerente sobre aquele assunto. Vamos supor que eu desenvolva ali como primeira abordagem sobre acidez e basicidade uma abordagem matemática, um cálculo de um pH a partir de uma aplicação de logaritmo, por exemplo. Tá? Ou seja, esse trabalho, a partir de uma abordagem logarítmica, ele muito possivelmente não é uma abordagem lógica, coerente para a maioria dos alunos, que ainda carece de alguns fundamentos voltados para o cálculo, para a matemática. Agora, eu posso iniciar por questões mais amplas, por questões mais abertas a tratamentos diferenciados. Em síntese, na segunda condição, nós temos o nosso alcance como docente, o nosso modo de pensar, o nosso modo de processar, o nosso modo de articular determinadas abordagens. Retomando aquilo que eu coloquei no começo, pensando seriamente de que nessa abordagem exista espaço para o trabalho do aluno. Ou seja, essa abordagem deve garantir que o aluno irá refletir, que o aluno irá processar, que o aluno irá interpretar, que o aluno irá argumentar sobre aquele assunto. Então, isso é algo bastante importante para se pensar. E ainda temos a terceira condição, que é aquela condição, digamos, um pouco mais distante do alcance, do domínio do professor, mas ainda assim essencial à aprendizagem, que é a predisposição do sujeito em aprender. Nós, seres humanos, não aprendemos algo para o qual nós não encontremos sentido. O nosso cérebro é muito seletivo na perspectiva de aprender algo que nós percebamos como de utilidade imediata ou a médio prazo, mas que percebamos algo como importante. Certo? Então, essa predisposição do sujeito em aprender é fundamental para uma aprendizagem de cunho significativo, de cunho duradouro. E aí entra uma questão momentânea, uma questão particular do sujeito. Alguns sujeitos não aprenderão de modo significativo porque naquele momento não estão dispostos, não estão inclinados a aprender, independentemente das ações tomadas pelo professor. Isso parece duro, mas a gente sabe que intuitivamente é assim, e temos uma teoria que dá suporte para essa percepção intuitiva. Ou seja, eu, como professor, eu posso favorecer essa predisposição com a garantia do primeiro princípio, ou da primeira condição, e a garantia da segunda condição, nós podemos favorecer essa predisposição, mas não garantir. E como favorecemos essa predisposição? Buscando significado, buscando coerência, buscando relacionalidades entre aquilo que é abordado com outros princípios, com outras ideias, com outros propósitos. Mas a palavra sentido, a palavra significado, a palavra sentido, são termos muito importantes nessa abordagem instrucional, principalmente quando a gente toma como cenário a educação básica. A educação básica, o público da educação básica é um público muito imediatista, é um público que normalmente tem um alcance mental próximo aos seus atuais interesses. Então, é muito importante que o professor da educação básica, essa é uma especialização muito focada, muito voltada para professores da educação básica, é muito importante que esse público entenda que abordagens meramente culturais, instrucionais, com os próprios conteúdos, como, digamos, os principais pontos desejáveis, não são normalmente atrativas aos alunos, não são normalmente sedutoras aos alunos, porque muito poucos deles perceberão essa questão de sentido, essa questão de significado. Agora, as abordagens que o professor vem a fazer, não descartando seus objetos de conhecimento, muito pelo contrário, mas as abordagens que o professor faça,
buscando articular os seus conteúdos, os seus objetos de conhecimento, a vivências, a contextos, a questões de maior amplitude, a determinados temas, a questões de interesse dos próprios alunos, são muito mais ricas, são potencialmente muito mais convidativas do que aquelas abordagens que estão ali absolutamente restritas a uma sequência de conteúdos, uma sequência desenvolvida a partir de uma ementa. Então, são questões importantíssimas para se pensar. Eu estou planejando uma aula, eu tenho um assunto de interesse e estou planejando uma aula sobre aquele assunto. No meu planejamento, onde eu estou percebendo estrutura cognitiva específica, ou seja, a primeira condição, no que eu estou favorecendo a predisposição do aluno, terceira condição. Quais são as metodologias que me levam a entender que essa abordagem é a abordagem potencialmente significativa, mais coerente para aquele conteúdo? Então, são perguntas e respostas que devem ali estar na mente, que devem estar ali na mesa de trabalho do professor, constantemente envolvidas em todo e qualquer planejamento que venha a ser feito. Ok? E, por fim, nós temos a quarta condição aqui, não é quinta, deixa eu retificar o slide, quarta condição, que é propriamente a quarta condição, não, desculpa, quarto princípio na teoria da aprendizagem educativa, que é a programação de conteúdos. Princípio esse que eu não falei no encontro passado. Então, no âmbito do quarto princípio, programação de conteúdos, nós temos dois conceitos aqui que se interrelacionam, que são muito assemelhados na grafia, mas muito importantes e autodependentes também com relação às abordagens, que são diferenciação progressiva e reconciliação integrativa. Bem, vamos entender no que esses dois conceitos, no que essas ideias interrelacionadas se aproximam lá da programação de conteúdos, ou seja, se aproximam lá da abordagem que eu faça sobre um determinado objeto de conhecimento. Muito bem, então, eis o exemplo. Qual é a abordagem que normalmente é feita, principalmente na educação básica? No ensino superior não seria diferente, mas principalmente na educação básica. É aquela abordagem que você vai chegar na escola, você tem um determinado trimestre para trabalhar, um determinado bimestre, enfim, uma organização curricular, e você vai buscar uma lista de tópicos, uma lista de conteúdos, que nós chamamos de ementa. Então, você tem uma ementa. Você tem uma ementa que é aplicável, ou que se pretende aplicar no primeiro trimestre, no primeiro semestre, e por aí vai. E o que você faz no dia a dia de sala de aula? Conforme lá Sacristã e Gomes chamam, o que você faz na vida de sala de aula? Na vida de sala de aula, você trabalha o primeiro tópico, o primeiro conteúdo, faz uma problematização, depois você trabalha o segundo conteúdo, faz uma outra problematização, e assim você vai sucessivamente. Terceiro conteúdo. E em alguns momentos, você busca articular esses conteúdos, mas partindo das especificidades. Então, você inicia pelas partes, e conforme você trabalha as partes, em alguns momentos você busca uma articulação entre essas partes. Quando o professor se dá, não vou chamar se dá o trabalho, mas quando o professor se exercita no relacionar essas partes, porque muitas vezes isso nem acontece. Mas vamos supor que esse seja um modelo adotado. Você vai trabalhar determinadas partes, segunda parte, terceira parte, faz uma associação, faz uma busca de articulação, busca uma interdisciplinaridade, busca ali um ponto de relação. Pois muito bem, o que a teoria propõe no âmbito desse quarto princípio? A teoria propõe o inverso, literalmente o inverso dessa prática. Como assim o inverso? Inverso. Ao invés de você iniciar pelas partes e almejar o todo, você vai iniciar pelo todo e, a partir do todo, ir caracterizando determinadas partes, determinadas unidades. Como fazer isso? No programar o teu assunto, no programar as tuas aulas de um semestre, por exemplo, ou de um bimestre, ou de uma sequência, digamos, de 8 semanas, enfim, você relaciona as tuas partes, você relaciona os teus conteúdos em todo. Você mostra para os alunos que, você demonstra para os alunos que, olha, iremos trabalhar
os próximos 2 meses, onde os nossos próximos 2 meses nós iremos abordar esses conteúdos aqui. E você mostra para os alunos esses conteúdos articulados entre si. Articulados em um mapa conceitual, articulados em um esquema, articulados em um infográfico, articulados, por exemplo, em uma estação de tratamento de água, no âmbito da química, por exemplo. Em uma estação de tratamento de água ocorrem muitos processos, muitos fenômenos químicos. Então, é um modo criativo, mas é um modo importante de você articular determinados conteúdos, ou seja, você montar um todo. Montou esse todo, apresentou esse todo para o aluno, o que o aluno vai perceber? O aluno vai perceber, num primeiro momento, que todas aquelas partes que serão desenvolvidas, que serão trabalhadas, elas integram algo maior. Elas têm uma natureza elas têm uma natureza que não é uma natureza individual, não é uma natureza específica, fragmentada, mas elas têm um compromisso maior, mais amplo. E aí entra o conceito da diferenciação progressiva, ou seja, desse todo, nós vamos trabalhar uma primeira parte, um primeiro assunto pontual. Quando trabalharmos esse primeiro assunto pontual, nós operamos a reconciliação integrativa, ou seja, desse assunto, eu retorno para o todo. Ou seja, eu reconcilio, eu volto para o todo. E o que acontece? Aquele todo que foi visto no primeiro momento de modo muito vago, ele ganha em significado. Ele se torna mais próximo do entendimento do aluno. E desse modo, eu vou partir do todo e vou trabalhar uma parte. Trabalhei aquela parte, retorno para o todo. E os alunos percebem o todo de modo diferente. Feito isso, eu vou buscar uma outra parte, uma outra unidade, trabalho essa outra unidade e retorno para o todo. Ou seja, faço várias idas e vindas de modo que os alunos vão percebendo que cada objeto de conhecimento, que cada assunto, que cada particularidade, que cada unidade não tem uma vida própria, vamos chamar assim, mas integra um conjunto mais sofisticado de entendimento, certo? E aí vamos voltar ali, por exemplo, que eu dei para vocês, onde cada um de vocês, na sua própria área, nos seus próprios interesses, vai exercitar-se, caso deseje, de entender qual seria o melhor modo didático de desenvolver esse todo e desenvolver esse formato. O exemplo que eu dei, eu tenho uma estação de tratamento de águas, eu levo meus alunos a visitar uma estação de tratamento de águas, por exemplo. Ou no quadro, eu esquematizo uma estação de tratamento de águas. Ou, por exemplo, eu apresento um mapa conceitual articulando vários princípios que acontecem numa estação de tratamento de águas. Fenômenos químicos, processos de misturas, estados físicos da matéria e muitos outros. Diante desse cenário, o que eu vou fazer? Bom, agora, nosso primeiro foco de interesse são os fenômenos químicos e fenômenos físicos. Beleza. Trabalhei fenômenos químicos e fenômenos físicos, com conceitos, com exemplos, com determinadas abordagens, com uma experimentação. Perfeito. Termino por aí? Não. Depois disso, eu retorno para a estação de tratamento de águas. E aquela estação de tratamento de águas, ela já é vista de modo diferenciado. Ela já toma um outro significado por parte do aluno. Feito isso, agora nós vamos identificar uma outra unidade que integra esse todo, que integra esse algo maior. Vamos identificar, por exemplo, fracionamento de misturas. Ou seja, numa estação de tratamento de águas, eu tenho filtração, eu tenho decantação, eu tenho sedimentação. Feito isso, retornamos para a estação de tratamento de água. E essa gama, essa rede de significados, leva os alunos a perceber que cada conteúdo, cada abordagem, cada discussão pertence a algo sistêmico, pertence a algo mais amplo, caracteriza um entendimento mais amplo sobre um assunto. E aí cabe um profundo exercício do professor. Quais objetos de conhecimento, lá da minha ementa, que eu coloquei para vocês no começo do processo, são válidos a montar uma unidade maior? Eu posso relacionar como professor todos os meus objetos de conhecimento durante o ano, a serem trabalhados durante o ano? Talvez sim, talvez não. Eu posso relacionar, por exemplo, digamos, encontrar naquele meu ano, naquela gama de objetos de conhecimento, construir, digamos, 2, 3 unidades? Posso, talvez não. São exercícios importantes, mas que demandam o professor essa busca de significado.
Mas isso fecha a proposta da teoria da aprendizagem educativa no âmbito da programação de conteúdos. Trabalharemos na programação de conteúdos não das especificidades ao geral, não do específico ao geral, mas trabalharemos do geral ao específico. E a cada movimentação do geral para o específico, nós, no âmbito da teoria e no âmbito do conceito da reconciliação, nós retornaremos do específico para o geral. Então, do geral ao específico. Trabalhei o específico, retomo o geral. Identifiquei um outro ponto de interesse do geral, vou para o específico, e assim eu vou fazendo sucessivamente esse ciclo até esgotar as unidades daquela abordagem geral, daquela determinada unidade de conteúdo. E aí eu passo para outra unidade. Então é um exercício muito interessante e muito enriquecedor para algumas abordagens, para alguns objetos de conhecimento, para alguns propósitos, que sem nenhuma dúvida contribui muito para que o aluno encontre, perceba esse sentido, essa coerência, essas perspectivas de que o conhecimento ele não é fragmentado, de que o conhecimento, por mais que por mais que eu o torne compartimentado, ou seja, por mais que eu o torne fragmentado, desvinculado, ele integra algo maior, ele integra algo mais amplo. Então, é um exercício muito importante para o professor, que leva, sem nenhuma dúvida, os sujeitos a perceber aquela abordagem de modo diferenciado. Ok? Então, assim, fechamos, gente, diante de um cenário muito mais amplo, muito mais rico, diante de um cenário muito mais complexo, que é a teoria da aprendizagem educativa, fechamos em 4 princípios centrais, 4 ideias, 4 argumentos, que eu julgo como fundamentais para que nós tenhamos uma caracterização mais ampla da aprendizagem significativa sobre a aprendizagem significativa. Beleza? Os slides, então, vão ficar lá no Moodle, certo? Assim como as gravações, então, eventualmente, os artigos também servem-se como um material de aprofundamento, certo? Material de atividade, e eu me coloco plenamente à disposição. Possivelmente, a teoria da aprendizagem significativa é um assunto que a gente não vai versar como centralidade nos nossos próximos encontros, mas nós iremos buscar esse assunto lá no âmbito da AEP. Mas, daqui a pouco, você vai utilizar de princípios da teoria da aprendizagem educativa para uma outra componente, para um outro interesse, para um TCC, para uma monografia que você venha desenvolver com outro professor. Fiquem plenamente à vontade para me procurar, tá? Para trocar algum argumento, plenamente à vontade, sim. Muito bem, dito isso, nós vamos agora, deixe-me aqui interromper o compartilhamento, parar a apresentação, antes de passarmos para algumas falas, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário, todos tranquilos? Muito bem. Deixe-me aqui recomeçar, então, o compartilhamento. Agora, vou compartilhar a minha tela inteira. Ecrã inteiro. Aqui, compartilhado. Beleza. Gente, então, eu recebi, durante essa semana, algumas justificativas, algumas impossibilidades de estar nessa noite aqui presentes, certo? Abrirei um espaço mais à frente para que as apresentações aconteçam. Mas deixe-me só retomar aqui. Eu capturei do Moodle apresentações aqui da Raquel, do Yuri e da Isalina. Certo? A Raquel está aqui, o Yuri está aqui, ok? Beleza. Wesley, pode falar, Wesley. Ia passar a palavra para vocês mesmo. Professor, eu postei um pouco antes da aula, né? Que era até hoje, no caso, mas daí eu postei um pouquinho antes da aula. Capturarei lá, Wesley, não se preocupe não. Janiele, como é que está o seu caso? Eu também acabei de enviar, tá? Um pouquinho antes bem. da aula. Perfeito. Iremos lá buscar os materiais, Janiele. Certo? Então, minha tela inteira está compartilhada. Aqui, gente.
já estou com o Moodle aberto, tá, na página do curso de vocês, Atividade Experimental Problematizada, e aqui vou chamar atenção para o nosso cronograma de encontros síncronos, né? Onde esse cronograma de encontros síncronos prevê 2 apresentações, 2 falas, 2 rodadas de discussões por vocês. Essa primeira, de modo mais teórico, ou seja, uma apresentação de mapas conceituais sobre a teoria da base significativa, e lá ao final da componente, uma segunda apresentação, mas essa de modo mais intervencionista, vamos chamar assim, de modo mais articulado com determinadas práticas que nós discutiremos mais à frente com relação ao assunto, certo? Mas então estamos nessa fase aqui das apresentações. Deixe-me aqui capturar o material de vocês. Então temos aqui os materiais do Wesley, buscando o material do Wesley e buscando aqui o material da Janiele. Beleza. Então, trazendo os materiais para cá. Ctrl V. Ok, vamos fechar isso aqui por enquanto. Voltemos para cá. Wesley, Janiele aqui. E o Wesley. Beleza. Dito isso, vamos então projetar daqui. Pode ser? Pode ser assim? Eu projeto daqui, passo a fala para vocês, ou vocês preferem projetar aí? O que vocês optam por fazer? Vamos começar aqui pela Raquel. Raquel, tudo bem eu projetar aqui? Prof, tudo bem. Beleza, vamos abrir então o mapa conceitual da Raquel. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, Raquel, a palavra é sua. Então, boa noite. Eu confesso que eu não tinha visto essa teoria, eu não conhecia na graduação. Então, após a leitura dos materiais e a fala do professor, eu pude compreender, então, que a teoria da aprendizagem significativa, ela se baseia também muito nos conceitos compatíveis, então, com Piaget e Vygotsky, e também o uso social do ser, do objeto, né, a ser estudado. Então, tendo os princípios, né, do ensino significativo, então, quanto mais sabemos, mais aprendemos. A memorização também ela é útil, porém ela não é o mais importante, porque o importante é o ensino significativo, mesmo a aprendizagem significativa. Também a concepção de ensino e aprendizagem, né, segue a linha oposta, né, dos behavioristas. Isso, prof. Também essa teoria ela ressalta o papel dos docentes na proposição de situações que favorecem a aprendizagem. Então, oportunizar os alunos, no meu caso, sou professora de ciências, oportunizar as aulas práticas, né, as aulas experimentais, com que os alunos eles coloquem a mão à massa também e possam juntos construir o conhecimento, né, junto comigo. Eu acho que isso é muito importante, gostei muito dessa teoria e acho que acho que ela possibilita que a gente possa trazer para o nosso dia a dia de como docente, né? Também a teoria ela leva em conta a história do sujeito, né? A condição em que ele está inserido, no contexto em que ele está inserido. E acho que
eu coloquei, prof, eu nunca tinha usado esse software Semap Tools, mas tentei fazer assim, né? Não sei se seria esse a ideia, né? Mas eu tentei fazer assim de maneira, né, que pudesse abordar todos os conceitos que eu achei mais interessante e que pudesse exemplificar, né, a teoria da aprendizagem significativa. Tá ótimo, Raquel, tá ótimo. Muito bem. Muito boas abordagens, muito boas apropriações para quem está diante da teoria nesse primeiro momento, né? Obrigada. Certamente, dentre outras teorias da aprendizagem, o que me leva a utilizar dessa teoria como fundamental para, digamos, o refinamento, vamos chamar assim, das minhas abordagens de ensino, é o alcance metodológico da teoria. Porque a teoria, por mais que ela teça alguns argumentos de natureza teórica, mas a maioria desses argumentos me levam a uma profunda reflexão do modo pelo qual eu desenvolvo atividades de ensino. Então, uma determinada abordagem, ela pode fazer toda a diferença no âmbito da teoria. Tá? Deixa eu pegar um exemplo. Eu tenho um vídeo que eu pretendo desenvolver junto aos alunos, que aquele vídeo tem uma relação direta com um determinado assunto. Perfeito. Do que trata esse vídeo? Esse vídeo trata de conceitos. Se ele trata de conceitos, ele é mais útil ao final do meu plano de ensino, ao final da minha abordagem. Por quê? Porque, de acordo com a teoria, ele vai consolidar alguns conceitos, alguns assuntos que são importantes. Agora, determinado vídeo, ele é um vídeo mais introdutório, um vídeo mais de relações contextuais. É um filme, por exemplo, que de algum modo estabelece um cenário que vai me ser útil mais à frente na minha abordagem lá no ensino de ciências. Então, de acordo com a teoria, esse vídeo é mais importante de ser desenvolvido no começo. Por quê? Porque ele pode servir muito bem para que os alunos identifiquem conhecimentos prévios sobre o assunto, para que os alunos percebam alguns assuntos que vão ser aprofundados ao longo do tempo. Então, essa discussão, esse diálogo entre ensino, entre planejamento de ensino e o modo pelo qual os sujeitos aprendem é um diálogo muito marcante da teoria da aprendizagem significativa, que, volto a insistir, é uma teoria muito focada no ambiente, no universo da sala de aula. No âmbito do ensino de ciências, multiplicidades metodológicas, fazer experimentações, desenvolver modos pelos quais os alunos encontrem um formato próprio de explicar aquilo que observam. Então, são questões assim, muito importantes, muito necessárias, vamos colocar assim, para que os alunos percebam-se como protagonistas de um processo que deve ser seu. Ou seja, não se aprende pela fala do outro, não se aprende pelo outro. E o não fazer algo que me leve à aprendizagem é algo que me impossibilita de aprendizagem. Eu costumo dizer que uma aula, muitas vezes, que o professor planeja com a melhor das intenções, mas na qual o professor passa 90% do tempo falando com seus alunos, explicando algo para os seus alunos, ela é muito menos rica do que uma aula onde muito desse tempo é fomentado pelo próprio aluno, é desenvolvido pelo próprio aluno, onde o aluno vai pesquisar, onde o aluno vai refletir, onde o aluno vai manipular materiais, lá no ensino fundamental, onde o aluno vai desenvolver uma argumentação, uma apresentação. Então, aí entram muitos aspectos próximos da teoria da aprendizagem significativa, que defende que o sujeito precisa trabalhar, que o sujeito precisa desenvolver características, desenvolver ações, caso tenhamos interesse da aprendizagem. Tá bem? Mas é uma boa introdução à teoria e ficamos aí para outros momentos, Raquel. Valeu. Muito obrigada. Beleza, vamos passar então agora para o Yuri. Yuri, você projeta daí ou prefere que eu projete daqui? O que vocês acham melhor fazer? Acho que pode ser o senhor mesmo. Buscando aqui. E nesse momento, gente, eu não estou muito preocupado, vamos usar esse termo, tá? Com relação ao mapa conceitual em si, com relação digamos, ao modo como vocês se apropriaram do software, tá? Isso a gente vai discutir mais à frente. Eu estou mais interessado nesse momento com relação às questões de apropriações teóricas do assunto, tá bem? Yuri, com você? Tá, então assim, ó, eu vou estar servindo mate aqui da professora enquanto isso. Se o senhor não tiver problema, eu vou tomar mate, falando.
Eu dou aula assim, tá? Então é o seguinte, quando eu fui estudar esse material para poder fazer o mapa conceitual, que eu nunca tinha feito, na verdade, até encontrei um aplicativo na internet bem mais simples de fazer. Não usei o seu porque meu computador, o meu Chromebook não comportava, né? Não conseguia abrir o software. E aí, seguinte, eu li o material, estava lendo o material e eu consegui fazer só hoje, mas eu consegui aplicar dentro da minha sala de aula. Então, assim, ó, no primeiro quadrinho ali, ele vai falar da teoria da aprendizagem significativa, né? E aí eu utilizei, eu tive uma aula que eu fiz sem essa teoria, sem utilizar essa primeira parte da teoria da aprendizagem, né? Significativa. E aí, até o que segue ali embaixo, ali, sem a teoria, né? Não consegui estabelecer conexão nenhuma, praticamente. Eu estava dando uma aula de química, vou tentar emendar com o que eu estava fazendo na escola, tá, professor? Não sei se vai ficar muito claro. Perfeito. Tipo, a base de prótons, elétrons, nêutrons e tudo mais, eu dou aula de ciência no ano. E aí eu vi que eles ficavam com uma cara de louco, assim, tipo, o que esse cara tá falando? Não fazia nenhum sentido. Né? E aí, então, eu vi que ali diz ali, aí eu me lembrei que a gente leu, que eu li sobre aprendizagem mecânica, né, que é, tipo, poxa, eu vou falar para eles, eles vão só receber essa informação e aí não fazia sentido nenhum, que prótons eles não estão usando dentro do dia a dia deles. Tá, aí o que aconteceu? Eu apliquei, né, tipo, aí segue na parte de cima ali, depois da aprendizagem mecânica, eu apliquei uma avaliação com eles, foi péssimo, tá? Tipo, o esquecimento foi muito rápido, e aí deixa eu só ver no meu mapa junto aqui, eles esqueceram muito rápido o conteúdo que eu coloquei lá, e a abordagem, eu vi que para mim, ela foi muito fácil. Foi muito tranquilo abordar aquele material ali para mim, que eu já conhecia, então, mas eu vi que eles esqueceram muito rápido de novo. Eu aplicava uma avaliação, eles esqueciam, fazia um exercício, eles esqueciam. E aí, lá para baixo, quando eu tentei colocar uma organização desse conteúdo, tipo, passei mais matéria para eles, eu vi que ficou ainda mais difícil a compreensão deles, a definição da ideia ainda não pegava, não fazia sentido ainda, né? E aí o que eu coloquei ali embaixo ali, que é pouca informação. Quando eu coloquei pouca informação, e aí eu me liguei que ficou, porque era fora da realidade, completamente fora da realidade deles. Voltando lá para uma parte da teoria da aprendizagem significativa, utilizando ela, tá? Com a teoria, o que eu fiz? Eu fui para o dia a dia deles. Como? Eu utilizei redes sociais, achei, tipo, Instagrams que eles gostavam de mexer e tudo mais, trouxe a parte da ciência, mandei coisas, tipo, vídeos aleatórios para eles sobre prótons, o que era um átomo, o que eram algumas coisas do tipo. Trouxe livros, trouxe vídeos, filmes que eu podia achar de pessoas que falavam muito sobre a evolução, tipo, atômica, tudo mais, estrutura atômica. E aí a gente seguiu e conversava, tipo, trazia a função da tabela periódica, mostrando cada detalhe, falava com eles para falarem com os pais, como que os pais agiam na época deles, relacionado à química, no nono ano. Aí alguns pais mandaram as tabelas periódicas que eles utilizavam, que na época tinha 107 elementos, a gente estava até hoje conversando sobre. E aí eles, como assim, professor, por que ele antigamente tinha 107? Aí eles começaram a se integrar com o conteúdo que eu propus, né? E aí, então, eu vi que começou a mais ou menos começou a fazer um pouco de sentido. A gente conseguiu estabelecer, tipo, a conexão tanto familiar no conteúdo, redes sociais, que eles estavam acostumados a tocar e a viver o tempo todo dentro do convívio deles, né? Então, assim, aqui eu não enxergo muito o que o senhor coloca aí. Aí, o que apareceu para mim, assim, ó, a alta probabilidade ali do aprendizado. Eles conseguiram a refletir muito mais sobre o conteúdo. Por que eu estou aprendendo 118 elementos, meus pais menos elementos, por que alguns números antigamente não faziam pouco, quer dizer, para a gente hoje não faz sentido o que eles aprenderam, e aí eles começaram a trabalhar e começaram a ter reflexão do conteúdo que eu estava propondo. Tá? Ali o de baixa probabilidade, que era a taxa de memorização. Eu queria que eles mais me trouxessem informações, eu liberava algumas coisas, eles me traziam mais questionamentos ainda, eles foram muito reflexivos, né, e traziam, eu vi que a taxa de memorização deles não era tão necessária. Tipo, eles me trouxeram muito mais resultado, assim, ó. Eu comecei a fazer exercícios e outra avaliação de novo, hoje fiz minha última avaliação com eles, né, relacionado a esse conteúdo, e a diretora também é da minha área, e ela disse assim, Yuri, tu vai ter que ficar com outra turma, eu preciso ficar com eles hoje, deixa comigo que eu fico. E ela foi para minha sala, para minha turma, ela aplicou uma avaliação que não é que vai dizer que eles sabem ou não, né? Não significa que eles sabem ou não, uma prova.
mas eles conversaram com a diretora e eles começaram a explicar coisas para ela que ela não lembrava mais. E aí ela chega no final do dia e me chamou com tipo um sorrisão. E eu quero até dar parabéns, porque eu nunca vi uma turma conseguir pegar e me ensinar um troço que eu já tinha esquecido. Bem, assim, desculpa falar pro troço, assim, mas foi a maneira que ela se expressou. Então, para mim, fez muito mais sentido eu trazer aos pouquinhos para eles uns conteúdos, jogar redes sociais neles, que eles gostam bastante, que chegou agora nessa última aula que eu percebi que eles realmente não aprenderam, mas que eles associaram muito mais fácil tudo aquilo que eu estava falando. Também me trouxeram até alguns exercícios que eles queriam resolver para ver se realmente estavam certos. E eu acho que isso para mim fez muito mais sentido. Ver que eles começaram a linkar coisas dentro tipo, do que eles já estavam mais ou menos aprendendo. Aprendendo não, conhecendo. Não sei se Ótimo, fez ótimo. sentido. Não sei se eu falei rápido, se eu falei alto, eu sou meio apressado, assim. Não, tá tudo bem, muito bem colocado. Bem interessante essa relação que você já fez entre abordagem sobre mapas, sobre teoria da representativa e a tua realidade de sala de aula. Tá? Esse é um diferencial que certamente é mais ou menos algo que eu estou planejando lá para a segunda fala de vocês, para o momento final da componente. Mas, bom, muito bom você já fazer esse exercício, porque ele já é um exercício de autorreflexão, né? Sim. Ou seja, eu vou perceber que em alguns momentos, por mais que eu desenvolva abordagens que me são muito próximas, que me são muito significativas, o fato de eu desenvolvê-las desvinculada do contexto dos alunos pode levá-los a um não entendimento sobre aquele assunto. Sim. Uma abordagem de um assunto que me é muito familiar, eu estou muito mais compromissado ao processo do ensino do que da aprendizagem. Agora, se eu tenho pretensões de aprendizagem, realmente, nós precisamos entender que a caracterização desses saberes anteriores, a caracterização de algumas metodologias, algumas estratégias, que naturalmente estão mais próximos dos alunos, pode tomar toda a diferença nesse processo, nessa terminalidade. Sim. Mas Não, tá. e outra coisa, até já só para agregar mais um pouco, eu acredito, que no final da aula ainda eles falaram, tipo, eles pegaram a tabela periódica antiga dos pais e dizia sobre o diagrama de Linus-Pauling, né? E aí eles perguntaram, quando é que a gente vai aprender isso aqui? Porque o meu pai falou que isso aqui é muito legal, e começaram a falar sobre um material que ainda não estava passando, que vai faltar um pouco de tempo para chegar ali, né? Mas isso me chamou a atenção, que eu pensei, como assim, ninguém gosta disso daqui, que eles querem já aprender outro material já novo. E eu gostei muito disso, acho que valeu bastante a pena ter jogado algumas informações e eles ter buscado entender antes de eu passar, tipo, um material de verdade, né? Tá ótimo, tá ótimo. Muito bom ouvir isso, Will. Muito bom mesmo. Obrigado, Jota. Perfeito, muito bem, obrigado, Yuri. Vamos passar agora para o Wesley. Pode ser o Wesley, você projeta daí ou eu projeto daqui? O que você prefere? Pode projetar, assim, se não ficar muito ruim. Até é Não, bom porque eu tenho às vezes medo que o meu áudio ele fique cortando. tá bem, tá bem. Vamos então ao seu mapa. Deixa eu abrir com outro software aqui, só um pouquinho. Ele ficou um pouco meio largo, né, professor? Aí qualquer coisa eu apresento aqui, professor. Não, tranquilo, Wesley. Eu vou tentar ir acompanhando aqui na sua fala, tá? Deixar um zoom um pouquinho aqui para ficar mais visível, tá? Fica à vontade. Eu acho que eu vou apresentar aqui, professor, quem sabe. O senhor fica acompanhando e aí se cortar, se Tá. acontecer Deixa eu alguma coisa. descompartilhar aqui. Eu prefiro que vocês façam daí. Deixe-me parar a apresentação. Aí toca a ficha aí.
Isso aí, Wesley, só estamos sem ter um áudio ainda, tá? Professor, eu tava aqui medo a falar já aqui. Professor, eu vou falar de novo. Eu passei aqui, eu coloquei uma passagem num texto que tem a ver um pouco com o que o senhor estava conversando no início da aula, né? Aí eu achei, né? Daí eu coloquei aqui só para caso alguém ache interessante, né? Porque eu achei interessante um pouco, casou com o que o senhor estava né, conversando no início da aula. Agora eu acho que está apresentando a minha tela ou não, professor? Está sim, Wesley, fica à vontade. Tá, conseguem ler, professor? Conseguimos sim. Tá bem, então, né, aqui eu coloquei no tópico mais acima, né, o termo que nós estamos querendo discutir hoje, que é a aprendizagem significativa, e aí vocês podem ver que ficou um pouco separado, assim, mais para a esquerda aqui e um pouquinho mais para a direita. Primeiro, né, vamos colocando o que eu coloquei aqui mais para a esquerda. Então, eu coloquei que ela vai se diferenciar um pouco, né, das ideias behavioristas, né, que são aquelas ideias onde o sujeito ele vai ser mais influenciado por alguém ou pelo meio, ou seja, por uma questão mais de fora e não muito a questão do seu próprio cognitivo, sua própria redes neurais que ele já está acostumado em si mesmo, né? Ou seja, o papel principal da aprendizagem seria, né, algo mais de fora. Também, né, ele vai se diferenciar essa aprendizagem significativa de uma aprendizagem mais mecânica. Mas isso eu coloquei aqui apenas em um primeiro momento, porque também essa aprendizagem mecânica, ela tem a potencialidade de se tornar significativa. Então aqui mais um pouco para baixo, se nós seguirmos, né, esse mapa, então, né, eu coloquei, né, a aprendizagem mecânica é efêmera, naquele sentido de que ela é um pouco a longo prazo, ela não é a aprendizagem mecânica, no caso, ela não vai ser tão intuitiva. Talvez eu ensine um conceito hoje e aí esse aluno, talvez amanhã ou depois ou daqui a uma semana, ele já meio que acaba esquecendo o conceito. Talvez ele saiba usar, vamos dizer, né, a equação, digamos, por exemplo, um exemplo na matemática que é Bhaskara. Então, os alunos vão lá, eles fizeram ali, né, a aprendizagem mecânica de decorar a equação, mas às vezes tem a dificuldade de que montar um gráfico, fazer alguma outra, né, alguma outra interpretação sobre aquele texto. Então, talvez isso seja uma maneira, né, essa mecânica, né, apenas a aprendizagem mecânica, seja apenas uma interface até ser significativo, né, mas às vezes ele pode perder, conforme o tempo vai passando, a capacidade de fazer outras relações com aquele conhecimento, né. Então, significado do efêmero ali, né. Então, superando-se a efemeridade, ou seja, esse conhecimento que vai se perder ao longo do tempo, ela pode vir surgir, então, né, que eu coloquei aqui mais embaixo, a aprendizagem significativa. Então, eu coloquei, né, que a aprendizagem mecânica, ela pode emergir, né, pode ser, né, a aprendizagem significativa, ela pode vir a emergir da aprendizagem mecânica. Uma coisa que vai estar bem diferente é de que a aprendizagem significativa, né, teoricamente, ela não vai se perder conforme o tempo vai passando. Isso nós não queremos, né? Queremos que a aprendizagem significativa não se torne uma aprendizagem mecânica. Então, dá para ver que então, a aprendizagem mecânica entrou ali, né, o que vai se diferenciar da aprendizagem significativa. Talvez eu tenha, né, me equivocado, mas num primeiro momento foi né, a construção que eu quis fazer. Que D1 pode emergir, mas que preferencialmente da aprendizagem criativa não venha emergir a mecânica. Ainda meio que assim, né, a aprendizagem criativa ela vai ser diferenciada das ideias, né, da behaviorista,
que o sujeito é influenciado pelo meio ou por alguém. E aí é importante esse conceito do meio aqui, por causa que o meio ele vai estar presente em outras teorias e é o que, né, é o que vai agregar, digamos, um ponto em comum da aprendizagem significativa com outras teorias de aprendizagem. Sempre vai ser o meio. O meio é onde o aluno vai estar, o professor, toda a comunidade escolar, no caso, eu acredito. Então, agora, né, vindo agora da aprendizagem significativa, eu coloquei assim, é baseada nos autores. E aí eu coloquei assim, mais ou menos duas vertentes. Né? Eu coloquei o autor do Ausubel e o Marco Antônio, que daí o Marco Antônio é mais brasileiro, né? É mais brasileiro, não existe. Mas ele é brasileiro, e aí o Ausubel que vai, né, em um primeiro momento, ser do exterior, né? Só diferenciando, porque daí, né, eu trouxe mais para a esquerda aqui os autores que também se apropriaram e auxiliaram na teoria da aprendizagem significativa, que daí o Ausubel, né, ele vai motivar o Joseph, o Novak e o Bob Gowen. Não sei, como que eu posso dizer? É Govin. Govin, é. Isso. Tá bem, professor, obrigado. Aí, né, eles dois, né, o Joseph, ele vai teorizar, então, os mapas conceituais, que vai agregar, né, para, digamos, como que eu vou conseguir fazer com que o meu aluno, ele expresse tal conhecimento? Como é que eu vou saber onde que ele está com uma dificuldade maior? Porque se tu for analisar, quando alguém conhece um assunto, ele pode falar, fazer diversas conexões. E aí, talvez, com o mapa conceitual, nós conseguimos ver aonde que ele não está conseguindo, tem mais dificuldade para desenvolver os conteúdos relacionados. Também o Bob Govin, que o professor falou agora, ele vai teorizar, né, o V epistemológico, que, claro, estava lá nas referências, né, que não é uma teoria que muito trabalhada, muito vista, muito, né, já vai um pouquinho longe, que assim, né, o V epistemológico, mas esse V epistemológico, ele trabalha, né, faz uma relação entre o aluno, o professor e os materiais educacionais, né, então nós podemos ver que tudo isso, o aluno, o professor e os materiais educacionais, está dentro, né, da teoria significativa, porque através dos materiais que eu utilizar, o aluno ele vai conseguir fazer as suas relações, né? O professor ele tem um papel não central, mas de auxiliar o aluno, né? E o aluno vai ter a importância, né, na teoria da aprendizagem criativa. Agora vamos voltar um pouquinho para cá, que aí a gente vai entender daí o papel do aluno, né? Então, do Ausubel, então, vai defender que para ter uma aprendizagem criativa é necessário, né, primeiro, nós termos, né, a necessidade de conhecer os conceitos prévios dos nossos alunos. Então, por isso que está aqui, né? E aí também, esses conceitos prévios, aí eu coloquei aqui uma palavra, né, uma simbiose, uma interação com as novas informações e ideias que nós estamos querendo trabalhar. Então, não é que vai ser de um conceito totalmente desconhecido para um conhecimento já prévio, né? Nós não temos como saber quando que algo se torna conhecido ou quando algo não é conhecido pelo aluno. Então, eu acredito que seja mais uma interação, né, uma simbiose entre os conceitos prévios do aluno e as novas informações, as novas ideias que nós estamos querendo agregar a ele. Mas é necessário sempre saber que novas informações sem os conceitos prévios não vão agregar, não é que não vai agregar, mas talvez seja mais perto de uma aprendizagem mecânica, porque se nós vamos ver aqui assim, né, mais para o lado aqui, a gente vai ver o subsunsor, né? Esses conceitos prévios vão ser digamos, uma analogia, uma peça de Lego que vai encaixar numa ideia transformadora, né? Uma nova ideia. E também, né, esse conceito prévio, ele vai auxiliar para que
as novas informações que a gente está querendo trabalhar com o aluno seja adquirida a longo prazo com eles. Daí descendo mais, né? Então, os conceitos prévios, considerando, né, a cognição já do nosso aluno ali. Então, né, essas novas informações também que eu estou trabalhando com os alunos precisa ser reveladores, ou seja, revelar algo importante, né? Ser importante para o nosso aluno. Então, geralmente assim a gente escuta, não, mas a ciência é importante. Mas daí, por que a ciência é importante? Por que esse conhecimento é importante no dia a dia do aluno? Então, e também precisa, né, para se atingir a aprendizagem significativa, que o aluno esteja disposto, né, estar disposto a receber né, a receber ajuda para atingir determinados conhecimentos. Tem, né, uma filosofia que é, né, que caneca cheia tu não consegue colocar água, né? Por quê? Porque já tá uma caneca cheia ali, já tá cheia, tu vai querer colocar algo ali e vai transbordar. Então, pensa que o aluno, se o aluno ele achar que ele já sabe tudo, né, já sabe tudo, o que nós vamos poder conseguir agregar para ele? Então, é importante que ele esteja disposto também a aprender. E só assim, né, considerando os conceitos prévios e junto, né, fazendo uma interação com novos conceitos, nós vamos atingir os novos conteúdos que nós gostaríamos que o aluno tivesse conhecimento, transformasse, né, se transformando cada vez mais em um ser ativo, né, mais consciente sobre aquele determinado assunto que nós estamos trabalhando nas nossas aulas. Então, é necessário, daí pode perceber que tem é necessário, aí vem aqui para o canto aqui, ambiente motivador. E aí esse ambiente motivador é onde eu coloquei uma relação que é o natural entre, né, a aprendizagem mecânica aqui, né, é um meio, também conectada com outras teorias de aprendizagem e outros teóricos, que seria, né, o Vygotsky e o Piaget. Deixa eu ver. Aí aqui assim, né, do Marco Antônio Moreira, também ele esclarece, né, um pouquinho melhor que precisa ser substantivo, ou seja, algo que não seja, né, desvinculado com aquilo que o aluno conhece já, né, que faça sentido, faça sentido. Que faça sentido para ele, né? Aí, né, que é conhecido como o subsussor, né? Daí estaria conectado lá. Eu só não quis colocar umas conexões meio que assim, porque daí ia atravessar e ia sujar um pouco, eu acho que visualmente o mapa, né? E aí eu acho que eu apresentei tudo, as ideias que eu estava desenvolvendo. Eu cheguei até mais ou menos aqui, pessoal. Então é isso. Qualquer dúvida, pessoal? Muito bem, Wesley. Tá? Muito boa a tua capacidade de derivações, assim, né? Você trouxe um mapa com muitas articulações, fez relações, fez vínculos com outras teorias de aprendizagem, trouxe lá a perspectiva dos autores originários da teoria, que são Nova e Nova, que né, o próprio Nova aqui na feitura dos mapas conceituais, o Nova voltado ao diagrama em V, tá? A abordagem que você fez no começo do processo também de diferenciação entre a aprendizagem mecânica e significativa, mas não uma forma de dicotomia, ou seja, é uma ou outra, e ou será uma ou será outra. Não, existe esse entrelaçamento entre essas duas abordagens, né? Muito bom ter um mapa conceitual, né? Muito bom mesmo. Tá? Daria margem, assim, a gente encontrar vários elementos para uma discussão bem mais aprofundada, né? Mas nesse primeiro momento que nos cabe, a partir da leitura dos artigos, identificar o que vocês perceberam como de maior pertinência, como de maior pontos de discussão, tá muito bem colocado, tá? Muito bem. Pessoal, eu coloquei lá no chat a lista de presenças, tá bem? Janiele, você está conosco aqui? Tô. Janiele, eu quero propor para você apresentar o seu mapa no próximo encontro. Pode ser assim? Tudo bem para você? Ou você faz questão de apresentá-lo agora? Não, tudo bem. Pode ficar para o próximo encontro. Tá ótimo, tá ótimo. Já estamos chegando já chegamos, na verdade, no nosso teto de horário, né?
E assim como teremos outras apresentações no próximo encontro de alunos que não puderam estar aqui presentes nessa noite, nós iniciaremos no nosso próximo encontro com esses ciclos de apresentações, iniciando pela Janiele e por aqueles alunos que justificaram a ausência e solicitaram um outro prazo para as apresentações. E ainda no próximo encontro teremos tempo hábil para fazermos a segunda abordagem teórica que subsidia a AIP. Lembrando que o nosso foco da componente é atividade experimental problematizada. Então, vou marcar de novo, atividade experimental problematizada. Qual é, então, a lógica de estarmos trabalhando a teoria da presença efetiva e qual é a lógica de trabalharmos logo na sequência a epistemologia de Thomas Kuhn? A lógica é muito simples. É que a atividade experimental problematizada é uma proposta experimental que tem como subsídios tanto a teoria da presença efetiva como a epistemologia de Thomas Kuhn. Mas falaremos com bastante propriedade ao longo do tempo com relação a esses elementos teóricos. Certo, minha gente? Então, é isto. Um grande abraço para vocês. Grato pela participação de vocês aqui. E qualquer coisa, façam contato. Wesley? Professor, eu não sei, né? Na última aula eu não consegui assinar a chamada, mas na primeira eu não lembro se eu consegui, no caso. Aí eu fui lá no Guri, lá, ver se tinha as relações. Aí meio que tava sem nenhuma chamada lá, sabe? Uhum. Eu fiquei com medo da presença. Não, tudo certo, Wesley. Todas as suas presenças estão garantidas, tá? Eu coloquei no grupo, agora há pouco, uma lista de presenças atualizadas dos 2 primeiros encontros. Lá no Guri eu não coloquei ainda, tá? Mas confere ali nessa lista do grupo, que você deve ter as 2 presenças e agora as 3 presenças já marcadas. Tá bem? Tá? Mas fica tranquilo aí. Tá bem, gente? Boa noite. Até mais. Deixa eu interromper a gravação aqui. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Até mais. Até a próxima.